Olá, eu sou Fernando Mariano, da Teleobjetiva, e nessa série nós vamos trabalhar então o sistema Chrome OS, funcionamento do sistema dos Chromebooks, Chromebox. Chromebox é um equipamento que a gente não tem tanto aqui no Brasil, mas o Chromebook sim, a gente tem alguns modelos aí no mercado, muito menos do que existe lá fora. É uma linha de equipamentos que entrou no mercado em 2011. Inicialmente, foi pensado a integração desses equipamentos com serviços de nuvem do Google, principalmente ali o Google Drive. Por isso são máquinas com um armazenamento pequeno, porque a ideia é que a gente armazene o conteúdo do computador na nuvem. E são máquinas também que, a princípio, têm uma configuração de processador e de memória inferior em relação a modelos do Windows ou do macOS, mas que mesmo assim entregam um resultado muito bom. Inicialmente, o Chrome OS era um sistema, basicamente, um Linux só para rodar o Chrome, o navegador. Como ele era um sistema sem outros recursos, ele era um sistema muito rápido, né? E de 2017 para frente, então com a entrada dos aplicativos da Android e depois também com a possibilidade de instalação de programas do Linux, o Chrome OS ele ganhou uma outra configuração muito mais completa, como a gente vai ver nessa série. Essa é a interface básica do Chrome OS, é a área de trabalho dele. Uma primeira grande diferença, então, em relação ao Windows e ao Mac, é que a gente não consegue colocar nenhum arquivo na área de trabalho. A área de trabalho deles só vai ter mesmo a foto de fundo, a barra inferior para acesso aos principais programas que a gente pode configurar, a gente vai ver isso daqui a pouco, habilitar outros programas, pelo botão que está aqui à esquerda. E aí, quando a gente aperta duas vezes, então, ou aperta a tecla correspondente ao Caps Lock, que ela tem um símbolo de uma lupa, a gente consegue, então, abrir os programas instalados no Chrome OS. Tá? Aqui é uma instalação crua, é possível você arrastar os ícones para que ele fique no acesso rápido do Chrome OS, ou se você tirar da barra, arrastar para cima, então o ícone, o programa continua instalado, mas o ícone deixa de fazer parte ali do acesso rápido. O gerenciador de arquivos dele é um gerenciador muito funcional, tem dois modos então para poder mostrar os arquivos, o modo com preview e o modo lista. Esse é o modo com preview, tá, em que é possível a gente identificar o conteúdo de fotos ou de vídeos. O próximo vídeo da série vai tratar especificamente desse programa, do gerenciador de arquivos, tá? E aí a gente pode também organizar o conteúdo de acordo com o tamanho do arquivo, por ordem alfabética, por data de modificação, da mesma forma como é possível nos demais sistemas. Tá? Então ele reorganiza ali o conteúdo. E a gente tem o painel de controle e a barra de notificações acessíveis do lado direito da barra do sistema. Tá? As notificações ficam acima, a gente pode remover as notificações, a gente pode aumentar ou diminuir a área para notificações, que é muito útil quando a gente tem mais do que 3 notificações na tela. É possível usar mais de um usuário ao mesmo tempo, evidentemente que alternando entre eles, numa praticidade muito parecida com a do macOS. E os demais botões aqui dessa janela, então permitem desligar ou bloquear o Chrome, abrir o painel de controle, configurar a rede, configurar Bluetooth, configurar a ferramenta de acessibilidade, as notificações, transmitir mídia, que seria então para transmitir para o Chromecast, e habilitar o modo noturno. Se tiver conectada numa televisão, tiver conectado no fone de ouvido, é possível também você determinar no botão ali da caixa de som para qual saída o áudio vai ser direcionado. A gente vai ver isso também num outro vídeo futuro. Tá? Inicialmente, para instalar um programa no Chrome OS, a gente tinha que recorrer à Chrome Web Store, a mesma do navegador Chrome dos outros sistemas. Tá? E aí, por exemplo, a gente vai pesquisar aqui por um programa, um editor de texto simples, chamado Caret. E no Caret, então, ele dá a opção para a gente adicionar a extensão no Chrome ou mais abaixo, como aplicativo, então, para a gente instalar esse programa no Chromebook, no Chrome OS. Tá? Mesmo que o botão esteja ali como usar no Chrome, o que ele vai fazer basicamente, então, é instalar esse programa, que basicamente vai ser ali uma extensão, mas que vai rodar fora do navegador, para que a gente possa, então, utilizar. Quando é feita a instalação, então o programa ele passa a fazer parte lá da relação de programas, lá do lançador de programas, e aqui então, ao entrar no Caret, repara que ele abre uma janela à parte e a gente pode aí trabalhar o texto.
Esse, no caso, é um aplicativo, né, para texto simples, para texto sem formatação. O que é útil, por exemplo, para programação. Não vamos criar uma página web aqui, mas só usando aqui alguns códigos, né, em que, por exemplo, eu posso colocar ali o texto, essa tag ahref e aí o endereço do nosso site, né, o teleobjetiva.com.br, para poder, então, criar o link, né, caso isso fosse para uma página, nosso site, a palavra que estaria, o termo, né, que estaria com o link, e o /A para fechar a tag. Para salvar, então, a gente pode definir em qual pasta. Estou salvando aqui na pasta Downloads, tá? Salvando o arquivo com o nome exemplo. Eu não coloquei extensão, e aí foi por acaso. Né? Por acaso não, foi de propósito. Porque a extensão a gente pode renomear depois e colocar ali, por exemplo, HTML, TXT, o que for. Por padrão, ele vai abrir esse arquivo no navegador, tá? Mas a gente pode abrir, por exemplo, num outro editor de texto, que é o Text, que vem já pré-instalado no Chrome, né? Que vai ter um funcionamento parecido, com uma interface um pouco ali diferente. E aí, se eu for lá na pasta, então, Downloads, vou encontrar o arquivo exemplo. E o que é legal de trabalhar, por exemplo, com Text, é que ele vai, na lateral, ele coloca os dois arquivos, e a gente pode copiar de um para o outro, como nós estamos fazendo agora, tá? Está fazendo aqui uma correção, por exemplo, estou apagando para que os dois arquivos tenham o mesmo conteúdo. Ao salvar, aqui o text ele já indicou a extensão, né, .txt, a gente poderia alterar a extensão se fosse o caso. Tá? Eu vou salvar com o mesmo nome, só que com a extensão txt, então sem extensão foi o do Caret, com a extensão foi a do aplicativo Text. Os dois, reparem que ele abre a princípio no navegador, boa parte do sistema é centralizado no navegador, tá? Mas a gente pode configurar para que ele abra ou no Caret, ou no Text, ou em qualquer outro aplicativo de texto, tá? Ou direto no gerenciador de arquivos, quando a gente aperta com o botão direito, a gente pode escolher em qual dos aplicativos ele vai abrir o texto, tá? Como foi o caso agora, abrir com Caret, abrir com Text. Então o sistema ele reconhece, e nesse ponto ele é muito similar ao que o Mac e ao que o Windows também, e ao Linux, né, também então trabalha quando tem ali um aplicativo registrado para aquele fim, tá? As configurações do sistema são muito parecidas com as configurações do Chrome, do navegador. Isso também, mais à frente, a gente vai ver cada caso. Aqui a gente tem, por exemplo, como ver o quanto tem de espaço livre na memória interna do equipamento. O equipamento que eu estou utilizando é um equipamento de 32 GB. É possível configurar também qual o mecanismo de busca padrão do sistema. É possível gerenciar os aplicativos e habilitar a Play Store, né, do Android, ou habilitar o recurso de Linux, para que a gente possa, então, instalar programas via terminal do Linux. Né? Esses conteúdos da loja e do Linux a gente vai ver, então, num vídeo futuro. Tá? É possível também a gente configurar teclado, idioma e layout do teclado. É possível configurar a tela, possível trabalhar com mais de uma tela, desde que o notebook, desde que o computador tenha saída para 2 monitores. Normalmente o notebook tem, né? É possível instalar impressora, e aí, claro, depende muito do modelo, mas ela costuma funcionar com os principais modelos que estão aí no mercado. Aqui, uma instalação manual da impressora, uma impressora que esteja em rede. Mas eu tenho aqui eu vou fazer um vídeo futuramente sobre isso, com uma impressora Wi-Fi de 2012, da Epson, e ele basta a impressora estar ligada na rede que ele já reconhece e já permite, então, usar o uso da impressora. Isso sem depender de configuração ou de instalação de algum aplicativo aqui no Chrome OS. No próximo vídeo, então, nós vamos ver a fundo como trabalha o gerenciador de arquivo e também a ligação do gerenciador de arquivo com o Google Drive. Muito obrigado.